exemplos. Um carro que custa R$143 mil, financiado em 72 meses, vai permitir que vocês paguem 3 mil e pouco de prestação. Ao mesmo tempo, esse carro, se for alugado, vocês vão pagar mais de 6 mil de prestação. Por que que muitas vezes um companheiro que trabalha de Uber prefere alugar o carro? O argumento é que a manutenção é muito cara. Mas com carro novo, a manutenção vai ser mais rara. E o que vai acontecer é que você está pagando metade do que você pagava de um patrimônio seu. É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para a sua mulher, que vai sobrar para a sua filha, e você pode vendê-lo a hora que você precisar vender para mudar de profissão. Essa é a diferença. É como você pagar aluguel ou ter uma casa própria. Às vezes, sabe, eu já paguei muito tempo aluguel, é infinitamente melhor a gente pagar uma casa que é nossa, porque o ninho é nosso, é dos nossos filhos, dos nossos netos. Então é extraordinariamente vantajoso para vocês. A segunda coisa é que eu ainda não deixei de acreditar num sonho. Eu fui para a China o ano passado, eu levei a presidenta do Banco do Brasil, eu conversei com a Simone, que era ministra, eu conversei com os ministros todos, conversei com o Alckmin, com a obsessão de poder encontrar uma moto mais barata para a gente financiar aqui no Brasil. Lógico que quando a gente fala numa moto para ser financiada, a gente não quer uma moto mequetrefe. Uma moto que o cara sente em cima e liga, ela não anda, que ela vai devagar, vai a 10 por hora, qualquer um pode pegar. Está andando e o cachorrinho está fazendo xixi na roda. Não. A gente não quer uma moto assim, a gente quer financiar uma moto com qualidade. E eu voltei da China com a obsessão de encontrar essa moto. Conversamos com várias empresas aqui, mas ainda não foi possível a gente acertar no ponto. As motos aqui no Brasil são mais caras. O Alckmin ficou de conversar com várias empresas que estão em Manaus produzindo motos. Não foi possível ainda, mas eu quero que vocês saibam que já no primeiro governo meu, em 2004 ou 2005, a gente financiou moto. Então, eu ainda sonho em poder dar aos motoqueiros desse país o direito de comprar uma moto boa, de qualidade, a um preço mais acessível, financiado pelo governo. Qual é o problema que nós temos? Qual é o problema que nós temos? O banco, para financiar qualquer coisa, tem que ter garantia. Tem que ter garantia. E a garantia de um carro é o próprio carro, não é isso? É o próprio carro. A garantia de uma casa pode ser a própria casa. A garantia de um caminhão é o próprio caminhão. E o problema da moto é que tem uma inadimplência acima da média. Então eu quero que vocês saibam, é importante vocês saberem, para vocês cobrarem toda vez que vocês me veem. Eu ainda espero realizar o meu sonho de financiar moto de qualidade mais barata para os motoqueiros desse país. Tá? É uma tarefa que vocês podem cobrar, porque vocês sabem que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E uma hora nós vamos encontrar um jeito de garantir a garantia para essa moto. Porque a inadimplência é muito grande, isso é como emprestar dinheiro para pobre. Por que não empresta dinheiro para pobre? Porque tem medo de não receber, sabe? Porque nós criamos o crédito consignado para isso, para facilitar o financiamento. E o que o pobre dá em garantia? A folha de pagamento. É isso. Então nós precisamos encontrar um jeito. Só quero que vocês saibam que eu estou preocupado com isso. Quando eu criei o ProUni, eu também eu fiquei muito tempo encontrando uma saída para como é que eu posso fazer para colocar o pobre da periferia na universidade.
Porque o grande sonho de quem tem filho aqui é colocar o filho na universidade. É o filho estudar, a filha estudar. Pô, eu passei 2 anos quebrando a cabeça. Eu cheguei a pensar em utilizar o fundo de garantia por tempo de serviço para garantir financiamento para o pobre estudar. Aí veio uma ideia extraordinária, sabe, que o Haddad me trouxe, que a gente foi transformando as dívidas que as faculdades particulares tinham em bolsa de estudo para os pobres. E o ProUni virou a maior sensação que permitiu pobres da periferia que estudavam em escola pública, pobres, meninos negros e negras, a disputar uma vaga na universidade com qualquer granfino desse país. Porque o papel do Estado é garantir que todos tenham a mesma oportunidade de disputar todas as coisas existentes nesse país. E hoje o ProUni é a maior realização de jovens entrando na universidade brasileira. Vocês não têm noção a quantidade de pessoas que eu encontro que vêm agradecer, dizendo obrigado, Lula, porque eu sou o primeiro da minha família a fazer um curso universitário. Eu agora sou doutor, que é o nosso sonho. Cadê minha água? A Janja está pedindo para mim agradecer aos taxistas do Rio, que, segundo Boulos, estão assistindo ao nosso evento. Então, eu queria dizer para vocês, obrigado, Rio de Janeiro. Eu queria dizer para vocês que a gente está fazendo algumas coisas que a gente não tinha feito. Hoje, até o final do ano, 41 estradas brasileiras vão ter posto de descanso para motorista de caminhão. Todas as estradas serão obrigadas a ter posto para o motorista dormir tranquilo e parar tranquilo. Porque hoje muitos motoristas são obrigados a dormir na frente de um posto e hoje muitos postos não estão deixando o motorista ficar na frente. Então nós estamos garantindo. E mais ainda, o Alckmin testemunha. Sabe, esse lugar de dormir nós vamos também, agora tem especialista do Ministério da Saúde, vai marcar prazo para fazer exame nos motoristas, para fazer check-up nos motoristas, para que ninguém dirija doente nesse país. Então a gente vai tentando fazer com que as coisas aconteçam, na medida que vocês também aprendam a brigar. Eu, sinceramente, quero que vocês saibam, eu não fico nem um pouco chateado de ninguém me cobrar nada. Eu cresci na vida cobrando. Eu nasci no sindicato fazendo greve, eu protestei, sabe? Então eu quero que vocês não fiquem. Vocês não têm que puxar o saco do Lula, vocês têm que cobrar do Lula. Cobrar. Eu e nós aqui, esse moço aqui, esse rapaz aqui que está com boné para esconder o cabelo que ele é careca, o Moisés é o cara, ô Lula, vai toda vez em Brasília. Ô Lula, porra, não está vendendo caminhão, porra. Então precisa vender caminhão, está tendo desemprego. Aí crédito para o caminhão. Para baratear para quem? Para gerar emprego na indústria, mas também para baratear para o comprador de caminhão. Não sei se vocês sabem, eu fui na Alemanha o mês passado. Dia 28 de abril, eu fui participar da feira industrial mais importante do mundo. E eu tinha uma birra comigo. Aqui no Brasil, toda vez que a Europa faz uma renovação no motor dos caminhões, porque os caminhões, os motores são produzidos na Europa, o caminhão aumenta 10%, 15% aqui no Brasil. Então, quando vocês veem a indústria anunciar, agora vamos vender o Euro 9, o Euro 7, o Euro 5, sabe, ô Isaac, aumenta 15% o preço. E esse mix tecnológico que eles colocam no caminhão que aumenta o preço, é para diminuir a emissão de gás de efeito estufa. Ora, acontece que no Brasil, a gente já tem 30% de etanol na gasolina
e a gente já tem 15% de biodiesel no óleo diesel. Significa que o nosso óleo diesel, que a nossa gasolina, é menos poluente do que o dele. E eu fiz um desafio para a Mercedes-Benz e fiz um desafio para o primeiro-ministro da Alemanha. Eu vou para a Alemanha desde que a gente faça uma competição entre o combustível brasileiro e o combustível alemão num caminhão alemão. E fomos lá na Mercedes-Benz, lá em Hannover, 100 quilômetros de distância percorrido com combustível brasileiro e com combustível alemão. E chamei o primeiro-ministro da Alemanha para ir ver o resultado. A assessoria dele não deixou, porque nós iríamos nos vingar daquele 7-1 que ele deu em nós aqui na Copa de 2014. Eu não consegui me vingar no esporte, mas ia me vingar no combustível. Sabe o que aconteceu? Eu entrei no caminhão da Mercedes-Benz. O nosso biocombustível emite menos CO2, 67% menos de CO2 emite o combustível brasileiro. Pois bem, eu ainda fiz questão que o técnico alemão que fez a medição falasse em alemão, que era para nenhum brasileiro desconfiar. Ele falasse em alemão, que o nosso combustível emitiu 67% menos. Então, ao invés deles criarem um mix tecnológico para aumentar em 15% o caminhão aqui, é melhor ele comprar o nosso biodiesel e utilizar lá, que vai ficar muito mais barato para eles e para nós. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa provar ao mundo que nós não somos inferiores a ninguém. Quando a gente está na rua, que a gente vê um taxista passar, sabe, correndo risco ali, quase todo motorista fica puto com vocês. Agora, a gente nunca leva em conta que vocês estão aqui naquela pressa maluca porque vocês querem ganhar o dinheirinho de vocês e tem uma disputa no mercado, tem muito motoqueiro, tem pouca entrega e que vocês muitas vezes querem ir para casa para cuidar dos filhos, para cuidar da mulher, para pegar a criança na escola. A gente fica incomodado quando a gente deveria falar, graças a Deus, esse companheiro está trabalhando, porque se ele não estivesse trabalhando, ele poderia estar sendo vítima do crime organizado nesse país e caindo na bandidagem, ao invés de trabalhar honestamente com a sua moto para levar comida para casa, para sua mãe, para o seu pai e para os seus filhos. É assim que a gente tem que enxergar vocês. É assim que a gente tem que enxergar vocês. E é assim que a gente tem que entregar taxistas e companheiros de Uber. Hoje não precisa brigar mais, porque o taxista também pode transformar seu táxi no Uber. Ou seja, há espaço para todo mundo nesse país. E qual é o papel do governo? É facilitar a vida de vocês e não criar caso e não criar confusão. É por isso que nós estamos fazendo isso, para dizer para vocês, neste país, ninguém mais será visto como invisível. Todas as pessoas têm que ser vistas como seres humanos, não importa a escolaridade, não importa a religião, não importa o time que torce, não importa a cor. Vocês são brasileiros e brasileiras, nasceram no território nacional e nesse país aqui a gente respeita os nossos companheiros brasileiros e é por isso que nós estamos fazendo esse investimento. É por isso que o Banco do Brasil voltou a fazer crédito para facilitar a coisa desse Brasil. É por isso que o Banco do Brasil voltou a fazer crédito. É por isso que a Caixa Econômica voltou a fazer crédito. E é por isso que eu quero terminar dizendo para vocês, isso aqui é apenas o começo de uma coisa. Vocês têm que se organizar. Vocês têm que se organizar. Crie a forma de organização que vocês entenderem que seja melhor para vocês. Mas se organize, porque muitas vezes o governo tira proveito da falta de organização de vocês. Então se organizem, não tenham nenhuma preocupação de reivindicar, sabe, vá atrás do bolo, se ele não atender vocês, vá atrás do Alckmin, se ele não atender vocês, vá atrás, não da Janja, do ministro da Indústria e Comércio, vá atrás do Sidônio, do Aloysio, só não mexam com a Janja. Eu fiquei muito feliz
de ver que nesse país de machista, uma mulher virou presidenta do sindicato dos motoristas de táxi. Que Deus abençoe os taxistas, porque ao eleger uma mulher, vocês estão dando uma demonstração ao restante dos homens desse país. Sejam corajosos, sejam parceiros, não tenham medo das mulheres, deixe ela competir com a gente, porque essa mulher pode ser presidenta do sindicato taxista, ela pode ser presidente de muitas coisas, até do Brasil, como foi a companheira Dilma Rousseff. E a você, meu companheiro, a você pensa que você é bravo. Eu sou bravo. Você vai no microfone. Eu sou bravo mesmo. Você sabe que você fala menos do que eu falava. Você sabe o que eu falava quando eu tinha a sua idade? Eu falava o seguinte: eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Você acredita que eu falava isso? Não pode. Eu falava isso, eu achava que era sabedoria minha. Eu era bem radical em 78. Certo. Eu lembro que o PMDB uma vez foi em casa me convidar para ser deputado, o Fabiano e o Marcelo Gato. Eu era presidente do sindicato, eles foram me convidar e falaram: olha, eu não gosto de político e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. Eu era um ignorante, eu era um analfabeto político, porque vocês têm que gostar de política e tem que fazer política, porque se vocês não gostarem de política, só é eleito quem gosta. E se quem gosta da política não gosta de vocês, vocês serão eternamente esquecidos. Então, vamos colocar a cabeça para pensar e saber que vocês são maioria desse país e que vocês podem fazer muita transformação nesse país. Um abraço, parabéns a vocês. Olha, ainda tem muita coisa para acontecer nesse país. Se prepare, tem muita coisa para acontecer. Vem cá. Os motoristas por aplicativo. Temos sindicatos em todo o Brasil, Fenasmap, Statesp, Sintrapli. Ele está deixando eu falar. Os motoristas, nós precisamos de representação sindical. Só o senhor pode nos dar as nossas cartas sindicais. Eu estou te pedindo como um jovem de esquerda, corintiano, maloqueiro e sofredor. Corintiano? Você tem esse poder. Você é corintiano? Bom, então tá aqui, ó. Você tá chateado. Ô, gente. Eu estou falando para vocês o seguinte: não tem demanda que não possa ser atendida, tá? Eu estou dizendo que isso aqui é apenas o começo de uma nova era nesse país, tá? Portanto, eu quero agradecer a todos vocês que dispuseram a vir nesse encontro. Quero agradecer aos taxistas do Rio de Janeiro, aos motoristas de Uber do Rio de Janeiro, aos motoqueiros do Rio de Janeiro, sabe? E se prepare os motoqueiros, porque nós vamos tentar encontrar uma saída para financiar moto nova para vocês. Um beijo no coração e até outro dia, se Deus quiser, companheiros. E assim damos por encerrada essa cerimônia.